Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam bem, estejam aproveitando esse domingo maravilhoso na companhia da família de vocês. Eu espero que vocês tenham dormido bem, estejam aproveitando esse final de semana e espero também que vocês tenham aproveitado bastante a tarde feliz de ontem, que foi feita com tanto carinho por nós, né? Pelas tias, pensando em vocês, tudo que foi feito, seguindo todos os protocolos de segurança que a gente tem que seguir por causa do momento que estamos passando. E espero que vocês tenham se divertido, curtido, que vocês tenham ficado felizes por rever as tias, os amiguinhos que fazia tempo que vocês não viam. E o mais importante, eu espero que vocês tenham escutado e aprendido a historinha de ontem, que vocês tenham entendido aquilo que Deus quis falar conosco e que vocês possam aplicar essa história no dia a dia de vocês. Nós estávamos morrendo de saudade, mas logo estaremos todos juntos para fazer as EBDs na igreja. Mas hoje ainda estamos nesse formato online e eu, a tia Ni, fiquei responsável pela história de hoje, por este domingo. Então eu queria dar as boas-vindas a cada uma de vocês, um bom dia, que vocês tenham acordado bem, tomado um bom café da manhã para a gente começar a EBD de hoje e vocês vão ver que a história tá bem legal. Antes de qualquer coisa, antes da gente cantar, antes da gente ler os versículos, antes que eu revele para vocês o tema da história de hoje, nós vamos começar essa EBD com uma oração. Então vamos lá. Meus pés juntos estão, dobro os dedinhos da minha mão, abaixo a cabeça com atenção e fecho os olhinhos em oração. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por esse dia, muito obrigado, meu Senhor, por todas as bênçãos recebidas. Obrigado, meu Pai, pelo cuidado que tem conosco, por cuidar de cada um de nós, de cada criança e de cada família que está nos assistindo, Pai. Obrigado por ter nos sustentado até aqui, ó Deus, mesmo diante dessa situação tão difícil que nosso país se encontra, ó Pai. Te agradeço, ó Pai, porque as coisas estão melhorando, ó Deus. Nós temos esperança em Ti, ó Pai, de que logo nós poderemos estar juntos na Sua casa para honrar e engrandecer o Seu nome todos juntos. Obrigado, meu Senhor, pelo trabalho de ontem, pela tarde feliz, pelo culto de louvor. Obrigada pela vida das crianças que foram, ó Pai, pelos pais, ó Pai, que autorizaram a presença dessas crianças, ó Deus. Muito obrigada, Deus, por ter cuidado de cada detalhe, ter sido um ótimo trabalho. Que as crianças, ó Pai, tenham sido tocadas pela história, pelos corinhos, pelas brincadeiras, ó Deus, e sintam cada vez mais vontade de estar na sua casa, ó Deus. Te peço, meu Senhor, pelo dia de hoje, te peço por essa história que vai ser contada, por essa EBD online. Que o Senhor esteja me ajudando, me capacitando, ó Pai, para que eu possa levar a sua palavra a essas crianças, ó Deus. Não somente a mim, mas todas as tias, todas as professoras, ó Pai, que disponibilizam do seu tempo com todo o prazer, ó Pai, para fazer o seu trabalho e levar a sua palavra a essas crianças, mesmo que de forma online, ó Pai. Te peço, ó Deus, para que nosso reencontro definitivo presencial aconteça em breve, meu Senhor, mas enquanto isso, que o Senhor continue nos abençoando e nos capacitando. Te agradeço por todas as bênçãos recebidas, te agradeço por essa semana que se passou e te peço por essa semana que se inicia, que seja uma semana de muitas bênçãos e vitórias, meu Senhor, para cada um de nós. Abençoa, meu Senhor, cada pedido de oração que essas crianças tenham, Pai, em seu coração, que as suas famílias tenham, Deus, que o Senhor esteja abençoando e concedendo cada desejo, ó Deus, de acordo com a sua vontade. Muito obrigada por tudo, eu te peço mais uma vez por essa EBD, em nome de Jesus é que eu oro e agradeço, amém. Agora, crianças, pra gente começar esse EBD bem legal, vamos cantar um corinho pra gente acordar, despertar, e eu quero ver todo mundo se movimentando bastante, tá bom? Sabe o valor que Deus me dá, grande
valor. Sabe o valor que Deus me dá? Grande valor. Mais do que prata ou ouro, mais que o maior tesouro. Seu próprio filho deu na cruz pra me salvar. Mais do que prata ou ouro, muito mais que o maior tesouro, muito mais. Seu próprio filho deu porque me tem amor. Sabe que preço Jesus pagou pra me salvar? Sabe que preço Jesus pagou pra me salvar? Mais do que prata ou ouro, mais que o maior tesouro, seu próprio sangue derramou na cruz por mim. Mais do que prata ou ouro, muito mais que o maior tesouro, muito mais. Seu próprio sangue derramou pra me salvar. Crianças, hoje a história é bem legal. Eu acho essa história na Bíblia bem interessante. Eu não vou ler os versículos que essa história se encontra, porque senão vai ficar muito fácil para vocês. Vocês são crianças muito inteligentes. Então, assim que eu falar, vocês já vão saber de quem que eu tô falando. E se você ainda não ouviu essa história, não tem problema, porque hoje eu vou contar para vocês e eu te garanto que você vai adorar. A nossa história de hoje eu não vou ler, mas eu vou falar para vocês onde se encontra, para caso um dia vocês quiserem ler, se vocês quiserem reler depois do fim da aula, contar para um coleguinha, para um amiguinho de vocês, vai ser muito legal. E a história se encontra em Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 32. Lucas, capítulo 15, do 11 ao 32. Vou dar uma dica para vocês. Era um homem muito rico, com 2 filhos. Tava tudo indo bem, até que um dos filhos, o filho mais novo, se rebelou. Quis a parte do dinheiro dele, quis ir embora e assim foi. Tenho certeza que vocês já sabem de quem eu tô falando. E agora eu vou contar para vocês o tema da nossa história. O tema é o filho perdido. Vocês podem já ter escutado como o filho pródigo, mas o tema é o filho perdido. O único caminho para você ser perdoado. E na aula de hoje, para a aula de hoje, nós temos um versículo para memorizar. E depois que vocês assistirem essa aula, eu gostaria muito que vocês gravassem um vídeo, é rapidinho, bem curtinho, falando esse versículo memorizado, tá bom? Eu vou ler com vocês, vou deixar aqui na tela, vocês vão decorar e depois mandar o vídeo de vocês falando esse versículo pra gente lá no nosso grupo. O versículo se encontra em Isaías 55, versículo 7, parte B. A parte B é a segunda parte do versículo. Então, a gente não vai ler a primeira parte, só a última parte do versículo. Não, isso quer dizer que não é o versículo inteiro. Então, Isaías 55, versículo 7, parte B do versículo 7, a segunda parte, que diz assim: voltem para o Senhor nosso Deus, pois ele tem compaixão e perdoa completamente. Agora eu vou ler para vocês uma outra versão, que pode ser que esteja na Bíblia de vocês, e não tem problema, tá diferente, tá, crianças? Eu vou ler aqui, só para vocês conseguirem acompanhar. Na minha Bíblia tá escrito assim, mais uma vez: voltem para o Senhor nosso Deus, pois ele tem compaixão
e perdoa completamente. Mas na Bíblia de vocês pode estar escrito: volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Tem algumas palavrinhas diferentes, mas não tem problema, porque o objetivo, a essência do versículo, o objetivo desse versículo é nos falar a mesma coisa, para a gente voltar para Deus, porque ele é rico em perdoar. E agora, vamos continuar seguindo com a nossa lição. E a frase da nossa lição de hoje é: Deus perdoa. Assim como a gente acabou de ler no nosso versículo, ele é rico em perdoar, então ele perdoa. Por mais que estivermos errados, se nos arrependermos de todo o coração, ele nos perdoa. Mas tem que ser de todo o coração, crianças. Não adianta ser da boca para fora, porque Deus conhece tudo que se passa no nosso coração. E ele sabe quando a gente está sendo sincero e quando a gente não está. Então, já oramos, cantamos, contei para vocês aonde a nossa história está na Bíblia, contei o tema para vocês, o filho perdido, o único caminho para você ser perdoado. Falei o versículo para vocês memorizarem, que se encontra em Isaías 55, 7, parte B do versículo. Já dei uma tarefinha para vocês gravarem falando esse versículo, de cabeça, memorizado. Já falei a nossa frase do dia, que é Deus perdoa. E agora chegou a hora da gente contar a nossa história. É muito legal essa história, crianças. Já falei para vocês. É muito legal você contar para os amiguinhos de vocês, mas agora chega de dar spoiler. Vamos lá para a história. Uma grande multidão, naquele dia, estava reunida em volta de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Havia todo tipo de pessoas lá, ricas e pobres, adultos e crianças. Algumas pessoas que estavam ali tinham poucos amigos e eram desprezadas pela maioria do povo. Isso quer dizer, eram vistas como pessoas ruins que deveriam ser evitadas por pessoas boas. Outro grupo de pessoas que estava ali eram os fariseus. Vocês sabem o que são fariseus, crianças? Fariseus eram os líderes religiosos daquela época. A maioria das pessoas daquela época achavam que os fariseus eram pessoas muito boas. E eles mesmos achavam isso também. Eles se achavam as melhores pessoas em aparência, em inteligência, em ser bom com outras pessoas, em fazer coisas boas para outras pessoas. E por isso, eles se achavam no direito de desprezar outras pessoas. E também achavam que Jesus estava passando muito tempo com esse tipo de pessoa que eles desprezavam. E eu vou mostrar isso para vocês na Bíblia. A Bíblia fala que eles faziam isso e falam que acharam ruim Jesus passar tempo com essas pessoas. Se encontra em Lucas 15, versículos 1 e 2. E diz assim: certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. Eles se achavam tão bons a ponto de se achar melhor que as outras pessoas e ainda achar ruim que Jesus falava com as outras pessoas e não só com eles. Mas, crianças, por mais que os fariseus quisessem impressionar com toda a sua boa aparência, por dentro eles eram totalmente orgulhosos e egoístas. Eles não percebiam que não importava o que eles tinham por fora, mas Deus conhecia e sabia o que tinha de real e verdadeiro em seus corações. Não importava se eles eram bem vestidos, super inteligentes, se o coração deles era ruim. E, crianças, Deus conhece não só os corações dos fariseus, viu?
os nossos também, inclusive o de vocês, de cada um de nós. A gente nunca deve achar que a gente é melhor do que ninguém, que só porque você tem uma roupa melhor que aquele seu amiguinho, você pode excluir ele da sua vida, porque ele não merece estar com você, porque você tem as coisas melhores que ele. A gente nunca pode fazer isso, porque Deus não liga para nossa aparência, Ele liga para aquilo que está dentro do nosso coração. E Ele sabe o que se passa dentro do nosso coração e sabe quando a gente está sendo sincero, real e verdadeiro. Então nós temos que ligar para o que está dentro, mais para o que está dentro do que para a nossa aparência. Crianças, os fariseus, eles se achavam tão bons que chegaram a pensar que podiam chegar até Deus sozinhos, sem ajuda de ninguém, sem falar com Jesus, que eles mesmos se bastavam, que eles eram tão bons que Deus ia falar com eles sem a ajuda de ninguém, sem precisar ajudar ninguém, sem precisar de Jesus para isso. E foi aí que Jesus lhe contou uma parábola. Vocês sabem o que é parábola, crianças? Parábola é uma história e Jesus normalmente contava essas parábolas para ajudar as pessoas a entenderem a vontade de Deus, ajudar as pessoas a entenderem aquilo que Deus tinha para falar. E essa parábola, assim como eu já falei antes, fala sobre dois irmãos e o pai deles que era muito, muito rico. E a história começa assim. Um jovem morava em uma linda casa com seu pai e seu irmão mais velho. O pai comprava roupas bonitas para ele e comida boa para toda a família. O jovem tinha tudo o que precisava e até mais. Tinha até servos. O pai era bom e amava seus filhos. Mesmo assim, o filho mais novo não se sentia feliz. Ele queria seguir seu próprio caminho, ser livre e independente. Era costume, crianças, não só naquela época, mas até hoje é assim, tá? Que todo o dinheiro e todos os bens do pai fossem divididos entre os seus filhos quando o pai morresse. Mas esse jovem, ele não queria esperar a morte do pai dele. E aí, certo dia, ele chegou no pai e disse assim: por favor, pai, me dê a parte do meu dinheiro que eu vou herdar quando o senhor morrer. Olha isso, crianças. Não quis esperar nem o pai morrer para pegar a parte do dinheiro dele que ele tinha direito. E aí eu pergunto para vocês: vocês conseguem imaginar como aquele pai ficou triste e desapontado quando ouviu esse pedido? Eu não sei vocês, crianças, mas eu nunca pediria uma coisa dessa pro meu pai e pra minha mãe, porque eu tenho certeza que eles iam ficar muito tristes e desapontados comigo. Aí, vocês acham que esse pai atendeu o pedido do seu filho? A Bíblia diz que sim, crianças. Naquela passagem que eu falei para vocês, que está essa história, a Bíblia fala que o pai atendeu. Mesmo triste, ele dividiu o seu dinheiro entre os seus dois filhos. E aí, alguns dias depois que os filhos pegaram o dinheiro, o filho mais novo juntou todas as suas coisas e foi embora, ó. Se mandou, não pensou duas vezes. E o jovem, esse filho mais novo, decidiu ir para um lugar bem distante, deixando para trás um pai muito triste e preocupado. Por mais que ele tivesse decidido seguir o seu caminho, crianças, eu te garanto, o seu próprio pai jamais deixaria de amá-lo. O filho viajou para um país distante e desperdiçou seu dinheiro, vivendo de maneira irresponsável. Possivelmente, sua vida incluía grandes festas caras, beber ou usar drogas, ou ainda comprar coisas de luxo que não eram necessárias. Tudo que ele pensava que o faria se sentir bem, ele fazia, mesmo que fosse errado. Ele gastou todo o dinheiro dele como um louco, até que um dia o dinheiro acabou. Ainda continuando a parábola, crianças, Jesus contou que houve uma grande fome na terra em que aquele jovem estava. A terra não produzia
Então não tinha comida suficiente. E a que tinha ficou muito cara de se comprar. E aí você precisava de muito dinheiro se você quisesse comer. Mas não tinha sobrado nada para aquele jovem. Ele tinha gastado com tudo, com todos os tipos de pecado e coisas ruins que vocês podem imaginar. E de que forma a gente consegue dinheiro quando a gente precisa? Trabalhando. O jovem então começou a procurar um emprego e ele conseguiu como cuidador de porcos. Crianças, as pessoas que ouviam Jesus contar sobre a parábola, elas achavam que comer carne de porco ou até mesmo tocar nos porcos era muito ruim. Tornava essas pessoas muito ruins. Então, imagina ter que cuidar desses porcos. Pensaram que seria o pior trabalho de todos. Enquanto cuidava dos porcos, ele se sentia muito infeliz e também com muita fome. A Bíblia diz que ele estava com tanta fome que desejava comer a comida dos porcos. As coisas ficaram mesmo muito ruins para o jovem. Ninguém se importava com ele. Ninguém sentia pena dele. Ninguém preparou um jantar gostoso para ele. Dia após dia, o jovem estava cada vez mais solitário e triste. Ele sentia falta de sua casa confortável. Crianças, naquela situação, ele só pensava nas comidas deliciosas que teria na casa do seu pai, que até os servos do seu pai estariam comendo, enquanto ele estava lá, cuidando de porcos, passando fome e até desejando comer a comida que esses porcos comiam. Finalmente, crianças, o jovem percebeu que estava indo na direção errada. Agora, ele só tinha um único caminho a seguir. E ele disse a si mesmo: vou voltar para o meu pai, lhe dizer que pequei contra Deus e contra ele. Vou dizer o quanto eu estou triste, o quanto eu estou arrependido e que não sou mais digno de ser seu filho. E aí talvez ele me perdoe e permita que eu me torne um de seus servos. E desse jeito, crianças, o rapaz começou sua longa viagem de volta para casa. Certo dia, o pai olhou ao longe e avistou uma pessoa. Quem era essa pessoa, crianças? E aí, conforme essa pessoa se aproximava, ele percebeu que era ele, o seu filho mais novo que estava voltando para casa. O pai ficou tão emocionado. Imediatamente, ele correu pela estrada o mais rápido que pôde. Então, deu um abraço bem apertado no filho e o beijou, chorando de alegria. Deus é como o pai dessa história. Ele nos ama mesmo que a gente não mereça. Ele nos ama porque é assim que ele é. E nós não podemos nem imaginar o tamanho desse amor que Deus sente por nós. O filho mais novo não merecia ser recebido com amor, mas o pai estava tão feliz em vê-lo, tão feliz que ele tinha voltado, que mesmo que o filho tenha o tratado mal antes de ir embora, ele o abraçou e envolveu num carinho tão gostoso, crianças. Ó pai, pequei contra os céus e contra o Senhor. Não mereço ser chamado de seu filho, disse o jovem. E antes que ele pudesse terminar o seu pedido de desculpa, seu pai chamou os servos e disse: tragam depressa a melhor roupa e vistam o meu filho. Coloquem um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. E também ordenou, crianças, que preparassem um jantar super especial em homenagem ao filho que tinha voltado. Apesar das coisas erradas que o filho tinha feito, o pai amoroso o perdoou e mandou preparar uma festa para comemorar o retorno dele. Para aquele pai, seu filho estava perdido e agora foi achado. Ele voltou para casa. Que grande motivo para comemorar! Os sons dessa comemoração encheram toda a cidade. Todo mundo conseguia ouvir a festa que aquela casa estava dando.
E crianças, o irmão mais velho que estava no campo trabalhando começou a ouvir esse som, começou a ouvir a festa. Ele não tinha ouvido falar dessa festa. E quando ficou sabendo o real motivo da comemoração, ele ficou com muita raiva e pensou que aquela festa deveria ser para ele. Ele lembrou de todos os problemas que o seu irmão mais novo causou e não entendia de jeito nenhum porque o pai tinha perdoado esse irmão e todas as atitudes que ele teve. Muito zangado, ele não participou da festa, crianças, não quis nem saber e ainda falou pro pai dele: eu nunca te abandonei como ele. Fiquei aqui e trabalhei duro todos esses anos para o Senhor. Nunca te desobedeci. E agora ele, que fez tudo errado, recebe essa festa que eu mereço. O pai, crianças, até entendeu o lado do seu filho mais velho. Mas ele respondeu uma coisa que está na Bíblia e se encontra em Lucas 15, capítulo 31 e 32. Essa foi a resposta do pai. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. O filho mais velho estava se sentindo muito injustiçado, porque ele achava que era melhor que o seu irmão. Por não ter abandonado o pai, por não ter desobedecido, ele achava que era melhor que o seu irmão, que simplesmente virou as costas e se mandou. E por isso ele achava que merecia tudo do bom e do melhor e merecia até mais amor do que aquele seu irmão que foi embora. Você consegue imaginar como os fariseus se sentiram quando ouviram sobre a reação do filho mais velho? Eles provavelmente pensaram que ele estava certo em se sentir injustiçado. Os fariseus eram como aquele irmão mais velho. Eles pensavam que todas as suas boas ações fariam Deus os amar mais. Eles sentiam que mereciam o amor de Deus. Muitos deles provavelmente concordaram com o irmão mais velho e reprovaram o irmão mais novo. Eles agora estavam esperando para ver o que mais Jesus diria. Então, crianças, Jesus fez algo inesperado. Terminou a história ali mesmo. Ele não contou mais o que o filho mais velho fez. Qual foi a reação do filho mais velho? E aí a gente pode perceber que essa parábola foi especialmente para os fariseus, que se achavam sempre muito bons, muito melhores do que os outros. Eles também estavam perdidos e precisavam ser encontrados. Jesus deixou a história sem um final para que eles parassem e pensassem nas atitudes deles. Será que entenderam que, apesar de parecerem boas pessoas do lado de fora, precisavam de Jesus para perdoar os seus pecados? E vocês, crianças, vocês entendem que mesmo que a nossa aparência seja ótima, mesmo que nós sejamos lindos e maravilhosos, tenhamos roupas boas, sapatos bons, a gente entende que, apesar disso, nós precisamos nos preocupar com o que tem dentro do nosso coração, com aquilo que Deus se preocupa. Vocês entendem, crianças, que vocês são lindos por fora, mas mesmo assim ainda precisam ser perdoados por Deus e resgatados do pecado? Eu espero, crianças, que vocês tenham entendido que nós nunca devemos nos achar superior aos outros ou melhor do que os outros e por conta disso desprezar as outras pessoas que às vezes têm menos condições que nós. Todos nós somos iguais. E aquele irmão mais velho, crianças, ele se achava muito bom, se achava muito mais merecedor do amor do pai. E o pai amava o filho, os dois filhos, da mesma forma. E assim é conosco. Deus nos ama da mesma maneira. Ele não ama um filho mais do que ama outro. E é por conta disso que ele sempre está disposto a nos perdoar se o pedido de perdão vier de todo o coração e com sinceridade. E ele não nos ama, crianças,
porque nós merecemos, porque a gente não merece nada. Nós somos pecadores, mas fomos salvos pelo sangue de Jesus, pela sua misericórdia. E mesmo que a gente não mereça, Deus nos ama de forma incondicional. Deus nos ama muito, de uma maneira que a gente nunca vai entender. Seja você criança, seja você vovó, papai, mamãe, a idade que for, a gente nunca vai poder entender o tamanho desse amor que Deus tem por nós. Então, crianças, vamos parar e pensar que Deus perdoa, desde que o pedido de perdão venha com sinceridade, e todos nós precisamos do perdão de Deus pelos nossos pecados. Assim, não só nossa aparência vai estar bonita, mas tudo aquilo que está dentro de nós também, que é o mais importante. Eu não falei para vocês que a história de hoje estava muito legal? Eu acho que alguns de vocês, se não todos, já ouviram essa história. Mas se vocês não ouviram, tenho certeza que vocês gostaram e querem compartilhar com seus coleguinhas, com seus amiguinhos. Então eu vou lembrar vocês aonde essa história tá, para quando vocês quiserem relembrar ou contar para os seus amiguinhos, tá bom? Ela tá em Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 32. Quando vocês quiserem ler a historinha, é só vocês irem nessa passagem bíblica que vocês vão relembrar de tudo que a tia falou aqui. E agora eu vou falar mais uma vez para vocês o versículo tema que vocês precisam memorizar, gravar um vídeo, mandar lá no grupo para as tias falando bem bonito. O versículo que se encontra em Isaías, capítulo 55, versículo 7, parte B, que diz assim: voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. Ou pode estar escrito: volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então, crianças, a passagem fala que Deus é rico em perdoar. Então, ele não solta migalhinhas de perdão. Ele não fala, vou perdoar a Nicole um pouquinho só. Vou perdoar a Gabi só um pouquinho, a Sofia só um pouquinho, o Guigui só um pouquinho. Ele não faz isso. Quando Deus perdoa e ele vê que o nosso pedido de perdão é sincero, ele é rico em perdoar. Ele perdoa completamente. Ele dá muito perdão. Não é migalhinha, não. Então, não tenham vergonha, crianças, de se arrepender de coisas que vocês fazem e pedir perdão a Deus, porque é isso que Ele quer. Ele fica triste quando a gente peca, mas fica muito feliz quando a gente reconhece o nosso erro de todo o nosso coração e pede perdão por esse erro. Mais um EBD Online se encerrando, crianças. Espero que vocês tenham gostado, da história, escutado, aprendido e queiram colocar em prática aquilo que a história teve para nos dizer hoje. Que Deus tenha tocado no coração de vocês, que vocês sintam vontade de compartilhar essas histórias com os amiguinhos, chamar os amiguinhos para assistir as EBDs, que estão todas no YouTube, né? Então fica mais fácil agora dos amiguinhos assistir. E peço que vocês continuem orando pela tia, continuem orando pela Lívia, que tá na barriga da tia, que logo, logo ela vai estar junto com vocês aí assistindo as EBDs online. Que vocês continuem orando por cada professora, por cada tia que dá o seu tempinho para preparar as aulas com tanto carinho. Continuem orando por nós e continuem orando para que logo a gente possa estar todos juntos. De alguns eu consegui matar a saudade ontem, na tarde feliz, de outros ainda não consegui, mas se Deus quiser, logo, logo a situação vai mudar, tá bom? Curtam o domingo de vocês, assistam o culto à noite, tá bom? E um beijo!